Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da editora Mundo de Letras. Eu sou a Cristina, editora, e hoje estou aqui convidando com duas convidadas, a Marileia e a Lucivânia, que vamos falar sobre a importância da leitura. É importante ler? A leitura realmente é importante? Claro que para mim é muito importante, mas a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre essa importância e o impacto na nossa vida, né? Então, a Marileia e a Lucivânia, elas são professoras, trabalharam na rede pública há mais de 30 anos e elas são autoras, publicaram um livro, A Cartilha de Alfabetização, A Turma da Malu. Tem o volume 1 e o volume 2, esse aqui é o volume 2, e elas vão falar um pouquinho deles também e a importância da leitura no processo de alfabetização. Marileia, Lucivânia, queriam se apresentar, falar um pouquinho mais de vocês, do livro. Bom, é, boa tarde. Eu sou a Mariléa Bonilha, sou professora, alfabetizadora. Trabalhei quase 30 anos em sala de aula, né? Como professora de sala de aula, como professora de recuperação, de reforço. Trabalhei no Estado, trabalhei na Prefeitura de Paulínia e me formei em magistério, ainda sou da época do magistério, né, no sul de Minas, fiz pedagogia pelo ProESF da Unicamp e gosto muito de alfabetizar. Por isso, depois da aposentadoria, trabalhei com a Lu, aqui em Campinas. Aí a Lu me convidou para nós fazermos esse material que ela vai contar como começou, né, Lu? Então é isso. Eu sou a Lucivânia, eu tenho 57 anos. Por 32 anos eu trabalhei com sala de alfabetização, na sua grande maioria, com crianças pequenas, pré-escola. Fiquei 2 anos com pré-escola, depois fui para coordenação, depois eu fiquei em sala de aula mesmo, que é a minha paixão. Minha paixão é alfabetizar. Eu adoro ver as crianças começando a pegar as primeiras letrinhas, a escrever os primeiros textos. Então, nós começamos a pensar em confeccionar esse material após a aposentadoria. Nós já tínhamos um esboço dele, e aí, após a aposentadoria, a gente começou a pensar, né, Mariléia, de como que a gente iria colocar esse material, que era um material muito rico, na mão das professoras, de pais que querem ensinar, né? É. E Colocar toda a nossa experiência, né? A experiência que nós tínhamos em sala de aula não podia ficar só com a gente. Então, nós começamos a organizar o material, foi até durante a pandemia, né, Lu? sim. Começamos antes, durante a pandemia rendeu o trabalho e nós até focamos em fazer um material que os pais pudessem utilizar. Por isso que tem orientação, passo a passo, de como ensinar a criança. E esse é o diferencial do material, ele tem uma sequência das atividades que qualquer pessoa, mesmo que não seja uma professora, consegue pegar o material e ir aplicando e a criança vai aprender a ler e escrever. Então a gente está aqui diante de duas pessoas super experientes, são 30 anos ensinando. Então, o material, o que que eu estava olhando aqui, né? Ele já começa com texto, todo ele com texto. Por mais que ele é voltado para uma supervisão com um reforço escolar, ele que auxilia na alfabetização, mas também elas já tiveram experiência que é possível alfabetizar sem estar na escola, né? Vocês já tiveram essa experiência. Sim. O que chama a atenção aqui, que a gente vai falar da leitura? Já tem um pequeno texto logo no primeiro exercício. Então, assim, o que é esse pequeno texto? Já está inserindo a leitura já logo no processo de alfabetização. Então, assim, a experiência conta. Então, não estamos falando aqui com alguém que está aqui há um ano ensinando e tem poucos alunos. Vocês têm ideia de quantos alunos vocês já ensinaram a ler e a Nossa. escrever? 30 alunos em média, no Por começo ano, né? 35 por ano, Vixe, aí você faz ideia, né? 35 por ano ou por turma? Porque também vocês lecionavam duas vezes, dois períodos. Eu ia falar isso. Durante Trabalhava, alguns né? anos, 2 períodos, alunos de recuperação que a gente pegava no período contrário. Então, é muita gente. Muita gente.
E então, o que que a gente quer puxar? Um assunto muito complicado que a gente viu agora, saiu o novo retrato da leitura no país. Recentemente, é um trabalho feito pela CBL, pelo Sindicato dos Livreiros, e pela Abre Livros também. Então, assim, eles fizeram uma análise com mais de 200 municípios e entrevistaram mais de 5.500 pessoas. Eles pegaram amostras de todas as regiões do país e chegaram à conclusão de toda essa amostra que aumentou o número de não leitores. Ou seja, pela primeira vez na história, estamos lendo menos. Mas, assim, são 53% da população brasileira que não lê. Então, isso realmente é preocupante, porque a leitura, ela traz muitos benefícios para o nosso cérebro, para a nossa criatividade, para o nosso desenvolvimento, enfim. Então, foi aí o motivo que a gente tem que falar muito, assim, da importância. Se realmente é importante ler, será que as pessoas ainda não compreenderam o quão importante é estar no dia a dia? Em média, eu fiz a quantidade de leitura para um livro médio de 200 páginas, uma média de horas, vai. Quando você lê muito rápido, dependendo, tem gente que lê mais devagar, cerca de 5 a 6 horas, ou até menos. Né? Então pensa, dividido por um ano, você não teve 5 horas para ler um livro? Realmente, onde está essas 5 horas? Eu não estou falando ler direto, mas ler fracionado, que aí eu vou falar depois, assim, são as dicas de leitura, né? Então, para vocês no processo de alfabetização, como é que é inserir esses pequenos textos logo no início? Queria ouvir de vocês a importância, o impacto que gera, assim, já de inserir isso na escrita, na fala. Eu vou começar falando sobre como é o nosso trabalho na escola, né? Depois a Lu vai falar em relação à família, aos pais. E pensando qual foi 53% 53. não leitoras, que não os leem. outros 47% leem, né? O que acontece? Com certeza eles foram estimulados desde o início, desde criança, desde pequena, tanto pela família como pela escola. Até quando nós falamos que o nosso material é um material que pode ser usado por qualquer pessoa leiga, nós não queremos dizer que a escola tem que ficar fora. Nós acreditamos muito no trabalho da escola. A escola é muito importante nesse processo de alfabetização. A escola, os professores, a família, né? E o nosso material é um material de apoio para a fase mais importante da aquisição da leitura pela criança. Se ela passa por esse processo de uma forma tranquila, gostando de ler, ela vai caminhar na vida e na escola com tranquilidade. Então, na escola, Cris, nós trabalhamos com textos desde o início, como é o nosso livro. Ou seja, a gente trabalha com alfabetização e letramento. O que é isso? Alfabetização é ensinar como se escreve, a técnica, a decodificação das palavras. Então, a criança vai aprender as letras do alfabeto, as vogais, as consoantes, a formar as sílabas. Ela tem que reconhecer, nomear, identificar as letras. São 3 processos diferentes. Quando ela reconhece, uma experiência. Quando ela identifica, é outra. Quando ela nomeia, ela diz a letra, o nome da letra é outro. E fazer relação letra-som. Então, isso é uma técnica que nós temos que ensinar para a criança. Porque, como a gente estava comentando, né, Lu? Sim. A linguagem é uma coisa inata que a criança vai vendo os outros falarem, né? Os pais, ela aprende. A leitura escrita não, precisa ser ensinada. É uma técnica que foi construída desde a antiguidade, né? 5.000 anos. Criaram os desenhos das letras, os sons. Então, isso tem que ser ensinado. Então, isso é a alfabetização, ensinar a técnica, o som da letra, relacionar com a letra. Mas esse processo pode caminhar sozinho? Pode, a criança vai aprender a ler e escrever. Mas nós acreditamos no letramento. O que é isso?
a criança já, quando vai aprendendo a técnica, vai relacionando com textos do dia a dia para sentir a funcionalidade da escrita. Então, por isso que a gente já canta musiquinhas, mostra a letra, trabalha muito com musiquinhas, né? Com parlendas, com historinhas, com listas de palavras, para mostrar a funcionalidade. Ela lê no início? Não, mas ela já vai entendendo que aquilo ali tem um significado, tem uma função. Eu acredito que muitas pessoas que não valorizam a leitura e a escrita não conhecem essa função. Por que eu vou precisar ler bem? Porque além de ler tecnicamente, eu tenho que compreender o que eu estou lendo, né? Senão eu fico aquele alfabeto Funcional. funcional, que só lê, mas não sabe o que fazer com aquilo. Então eu preciso saber procurar o que é uma bula de remédio, como funciona a bula de remédio, uma receita, para que serve. Então, isso é o letramento. E funciona. Nós podemos garantir que funciona. Desde o início, a criança não sabe ler, mas ela olha um texto, ela fala, é uma receita, uma história, é um conto de fadas, a gente vai dando nome, né, aos textos. É uma poesia, né, professora, porque tem rima, é uma música. Então, o que a gente faz na escola? A gente tem o cantinho com livros para eles poderem acessar, além de usar todas essas atividades no dia a dia, né, esses textos. Na hora do recreio pode também ter um cantinho com livros para eles olharem, gibis, vários tipos de textos. A biblioteca da escola é um lugar super importante. Eu trabalhei em escola que tinha uma bibliotecária, que não é uma pessoa formada, mas seria melhor, né, se fosse, mas uma pessoa que aprende a fazer os empréstimos dos livros, contar histórias. A biblioteca tem que ter almofadas, tem que ser um lugar gostoso. Eles têm um horário para ir, eles amam. Então nós vamos, a altura das estantes para eles poderem escolher os livros, aí levam para casa. A gente conta história lá. Aí, no outro dia, durante a semana, depois da leitura, eles podem dar dicas de como, o que eles gostaram no livro para os outros amigos. Eu tive turma que fazia teatrinho, lia uma historinha, alguém falava, vamos, eles começavam a fazer teatrinho de todas as histórias. Pode fazer cartazes com as histórias que eles leram. Então, cartaz é um tipo de texto, né? Que a gente constrói a partir dos livrinhos que eles leram. O que mais? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Teatrinho, encenação. E no começo, só um minutinho lá. No começo vai ser o professor, né? Ah, Quem que vai isso. fazer esse papel de leitor? É o Contar. professor que vai ler. É ele que vai ler as histórias, ele vai ler as instruções de uma receita, ele que vai fazer esse papel. Passar esse amor, Ele vai né? mostrar, né? É ele que vai mostrar, ele vai contar as histórias, os contos de fadas, é ele que vai fazer toda aquela encenação, contando, para deixar a criança apaixonada. Por que as crianças são apaixonadas por contos de fadas? Né? Então, são leituras que você vai fazendo desde o começo, mesmo sem a criança saber ler. E nós acreditamos muito que é capaz, a criança, sim, ela é capaz de ler, mesmo sem saber ler. Uau! Por quê? Porque nós temos um projeto que nós desenvolvemos já no estado, né, no município, no estado, que era um caderno de leitura que nós fazíamos com eles. E desde o começo, lá no começo de abril, maio, por aí, quando eles já começavam a escrever as primeiras palavrinhas, a ler as primeiras palavras, nós já trabalhávamos com músicas, parlendas, quadrinhas, e eles liam a quadrinha mesmo sem saber ler, com o auxílio do professor. O professor é o modelo. O professor vai mostrar como se lê, colocando o dedo embaixo das palavras, mostrando Lendo o que é aquela várias palavra. vezes, eles decoram. Eles Na verdade, é a decoram, pseudo-leitura, né? é. Eles decoram, aí eles, automaticamente, quando eles vão lendo, eles estão lendo, eles vão gravando as palavras. Então, ele leva aquele textinho que foi trabalhado várias vezes, né, para casa, em casa a família lê. Aí, agora, a Lu vai falar da importância da participação da família nesse processo, né? Sim, Que com começa certeza. antes da escola até, né, Lu? Com certeza. Porque se você lê para a criança desde cedo, sendo modelo para ela, né? É um modelo para a criança, eu falava para os pais, né, dos meus alunos, se vocês forem modelos bons, seus filhos vão imitar. Eu não conheço nenhuma família que não lê, que os filhos não leem. Porque eles criam amor. Eu estava até comentando com a Maléia ontem, que eu vi um videozinho,
que tinha assim duas pessoas lendo. Os pais estavam no sofá lendo. E a criança lá brincando. Aí ele virou para trás, olhou os pais lendo. Aí ele foi lá, pegou um livrinho, sentou no meio dos pais, pegou o livrinho, olhou. Olha o exemplo, né? O modelo. Então, se desde cedo você mostrar que a leitura é importante, que aquilo é prazeroso, e você mostrar para a criança, dar acesso a elas, né? Levar numa livraria, não precisa nem comprar o livro, você fica ali algumas horas, folheia o livro, lê para a criança, leva para conhecer uma biblioteca. Quantas crianças não conhecem uma biblioteca pública? Olha, É. Porque os pais não levam, né? Então, porque eles o também não modelo. tiveram o hábito, É. eles não tiveram, eles também não passaram por isso, né? Embora eu tenha a experiência de ter tido tios e meus pais que liam, meu pai principalmente sempre foi ele o maior incentivador para mim, né? Eu já com 6 anos eu ganhei um livro, eu não sabia ler, mas eu tentava, eu esforçava que eu queria entender aquela história. Então a importância da ilustração, né? É. E aí você querer entender, você acaba criando historinha. E aí eu lembro que eu já fui começando a me alfabetizar e aquilo era difícil e eu tentava ler, mas eu me esforçava. Eu até comparo isso quando eu estava estudando outro idioma. É tão difícil você ler, você tem que estar com o dicionário do lado, mas chega uma hora que depois você está avançando. Então, assim, tem que ter um esforço. E tem que Tem, ter o hábito, é né, verdade. da leitura. Então, assim, você lê um pouquinho, aí tem, você vê os pais, aí tem um incentivo nas escolas, que através de tudo que você falou, né, a biblioteca, tudo ambiente que te favorece. Mas é muito importante isso que você falou do esforço, né, Cris? Não é um milagre, não é É, como a fala que a criança vai imitando, vai falando. Não, a escrita exige esforço, exige estudo, exige apoio da família. Né, nós falamos, vai no supermercado, quanta coisa tem para ler lá, conversa com a criança, pergunta para ela o que está escrito. No começo ela vê pela imagem, né, pela É, foto, pela embalagem, mas já dá para trabalhando as letras. Que letra que é essa? O mais importante para a criança é o nome dela, né? Então, se você relacionar as letras com o nome dela, as letras das embalagens, dos livros, a hora que está lendo, não uma coisa maçante, aham. vai ali no ritmo da criança, né? É porque também quando a gente fala em esforço, no caso, eu queria decifrar aquele livro que eu estava encantada por ele. Mas nem todo livro é assim, tem outros que não têm figuras, e aí você sente aquele esforço. No caso, eu queria aprender idiomas, então eu queria e eu fazia um certo esforço, mas na verdade, tudo que você aprende existe um mínimo de esforço, Exige. porque depois vai se tornar natural, a gente É, não vai ter esforço. Então, para ler, você vai bater o olho e você vai ler. Só que no início vai ter essa dedicação. E talvez as pessoas não querem, não sei. Aí a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar de vamos. hábitos, né? Que aí eu queria falar com vocês, né, sobre o hábito da leitura, porque você ler um livro para fazer um projeto na escola não é um hábito, você tem que ler para fazer um projeto na escola. Aí você cria esse hábito. O que que é? Acabou esse projeto? Eu vou continuar outro livro? Ou foi maçante, foi triste? Então, assim, no início vai ser difícil, porque criar um hábito não é é fácil. difícil. É, É hábito, né? A gente é. sempre fala de hábito de leitura, porque parece que a necessidade, você terminou um livro, nossa, qual é o próximo? Ou já vem outro, eu falei, será que eu vou começar de novo? Então, assim, no processo de alfabetização, essa é a pergunta, né? Para tornar um hábito, né? Se você tem algumas dicas para estimular, nem somente quando é criança, vamos falar com os pais também. Se tem algumas dicas, eu tenho algumas dicas, né? Mas eu queria ouvir de vocês primeiro, depois eu falo das minhas ideias, que eu acho que funciona. Pode ser que sim. Pelo menos é o que eu ouço, né? Eu vou trocar aqui o que eu ouço também, porque eu troco ideia com outras pessoas. A gente tá sempre falando de leitura com outros leitores, porque eu conheço gente, desses 47%, eu conheço muita gente também que é devorador de livros. Então, assim, sempre começaram com uma página. É. Então, tipo assim, se não for estimulado quando crianças, eu já vi até história de pessoas mais adultas que, ao ler para criança, pegou o hábito pela leitura depois de 30, pô, já tinha seus 30 e poucos anos e era uma Isso. devoradora de livros. E ela falou. Então, assim, ela criou esse hábito de ler todo dia para criança. E olha que maravilha, né? Quando você lê. Quando nós trabalhávamos na escola, nós
vamos dizer, não éramos obrigadas, mas era assim, era recomendado que a gente lesse para a criança todo dia um livro. Justamente para Fora, criar esse hábito. fora do Um livro, um livro. não é nem uma página. Um São livrinho de livros literatura infantil. infantis, né? Literatura infantil. Mas podia ser um conto de fadas, uma fábula. Porque o livro É, infantil não dá para é, ler uma página, né? Não, não dá. Então, você imagina o tão rico que seria se todas as crianças tivessem essa oportunidade. Que as minhas crianças saíam, já tinha um repertório de histórias assim monstruoso, porque a gente tinha que ler para eles todo dia um livro. Fora atividades do dia a dia, das salas de aula. Era Então, a era a leitura de leitura, leite, que eles né? chamam, né? É a leitura por prazer, leitura de leite, sem nenhum tipo de cobrança. A criança simplesmente vai escutar aquela história. Não vai ser feito perguntas depois, se você gostou, se você não gostou, não. É simplesmente o momento da história, E de ouvir a história que o professor vai ler. eles né? amam, eles esperam, né? O horário. Nós fazíamos rotina na lousa dos principais acontecimentos do dia, né? Então eles já falavam, e a leitura? A leitura estava lá. Em primeiro lugar, geralmente era no começo da aula, ou tem professora que preferia fazer na volta do recreio, no final, né? Geralmente era a primeira coisa. Então, se você ia escrever a rotina, a gente até tira deles a rotina. O que que tem hoje? Primeira coisa, leitura. Depois, hoje tem educação física, tem escrita, eles sabem mais ou menos o que a gente vai fazer, né? E eu associo, assim, o hábito da leitura ao hábito de como fazer uma atividade física, né, Cris? Não sei. Eu também comparo. Porque quando eu começo, parei de caminhar, não estou caminhando, aí não tenho vontade, aquela coisa, né? A gente fica assim. Se a gente vai um dia e anda um quarteirão, depois mais um, depois dois, depois três. Você sente vontade de ir. Eu sou assim, eu acredito que a maioria é assim. Agora o corpo pede para você ir. E a leitura é a mesma coisa. Se você começa a ler uma página por dia, depois você já quer ler duas, três, porque você vai querendo saber mais da história. E é o ritmo mesmo, é o hábito, né? E com a criança é muito mais fácil começar esse hábito. Desde a barriga da mãe, a mãe pode ler histórias para a criança. Né? Eu já vi relatos de pessoas que leem, contam histórias para o bebê na barriga. Então, quanto antes começar esse processo de criação de hábito, como escovar dente, como fazer outras coisas, mais cedo a criança vai criar esse hábito de ler. Quando vocês falaram da leitura prazerosa, né? Eu tinha um prazer em ler gibis. Eu Sim, tenho até uma foto de criança de quando eu tentava ler o gibi. Então, assim, eu já no processo de alfabetização eu estava lá tentando ler. Então, assim, os gibis da Turma da Mônica, né? Por isso que eu sou tão fã deles, porque eles me ajudaram, né, nesse processo também. Porque eu gostava dos personagens e também achava, né, que uma hora eu queria ler tudo que estava dentro daquele balãozinho, né? Porque o meu pai, como ele lia, olha a importância, né? Eu queria chegar no nível assim, de ler bastante, mas ele estava mais acostumado, óbvio, né? Óbvio, né? E eu lá nos balãozinhos. Então, assim, eu gostava tanto daquele outro livro maior, que era A Fada que Tinha Ideias, que era a minha paixão, aquele livro muito maior, uma criança já mais adiantada, eu lia mesmo os gibis. Então, assim, eu sempre sou fã de indicar para todo mundo. história em Começa quadrinhos. quadrinhos e o que mais gosta de ler. Que Sim, tipo de história? exatamente. Você tem uma história, né, com É, teu filho, você quer contar? eu até ia comentar isso. Porque acho que às vezes as pessoas elas não acabam não lendo porque elas não descobriram do que elas gostam ainda. Porque elas não foram apresentadas, né? A toda a diversidade que a gente tem na leitura, né? Você é melhor do que ninguém para falar sobre isso, né? Mas meu filho, por exemplo, eu sempre li como professora, né? Como mãe de mãe e professora, a gente sempre lia para as crianças. Eles tinham livros, eles escolhiam e traziam todo dia escolhiam um livro para fazer a leitura antes de dormir. Então a gente sempre tinha esse hábito. E com o passar do tempo, meu filho já adolescente, assim, por volta de uns 11, 12 anos, não queria ler nada. Já tinha passado a fase dos gibis, já tinha passado a fase de tudo, não queria ler nada, nada, absolutamente nada. E eu falei para ele, não é possível, não tem nada que ele goste. E ele gostava de jogar um jogo no videogame de guerras, de invasões, de pegar reinos. Era um jogo tipo Game of Thrones.
E ele gostava muito, adorava, sabia tudo de história, histórias romanas, tudo, através do jogo. Eu levei ele na livraria e conversei com a moça, falei, olha, meu filho tem 12 anos, ele não quer ler nada. Ela falou, deixa ele comigo. Aí eu peguei a minha filha, fui lá na sessão de crianças, fiquei lá vendo o livro e ela foi conversando com ele. Daqui a pouco ele veio. Mãe, eu tô com esses 2 livros, mas eu não sei. Falei, então, vê qual que você compra um, depois se você não gostar desse, a gente leva o outro. E aí ele acabou comprando uma coleção, o livro tinha 400 páginas. Ele se apaixonou por aquela coleção, ele tem todas. Porque os livros todos vão formando uma coleção, que eu nem lembro o nome agora, e formam como se fosse um quadro, as capas. Acho que são 8 livros a coleção. Ele leu todos. E assim, acabava um, ele já. Mãe, vamos comprar outro? Vamos. E aí ele se descobriu gostando de história assim, ele gostava de romance de época, que envolvia guerras, invasões, histórias romanas, que ele adora. Então, eu acho que às vezes o que falta é a pessoa descobrir qual é a leitura que mais te agrada. Se ela gosta de um romance, se ela gosta de um jogo de mistério, se é uma leitura mais hot. Então, eu acho que depende muito da pessoa descobrir do que ela gosta. Porque às vezes a pessoa vai ler um livro evangélico, às vezes. Ah, eu gosto de ler um provérbio. Todo dia eu leio um provérbio. É uma forma de leitura. Sim. Ela está começando por ali, daquele jeito. Mas ela lê todos os dias. E a gente tem o comentário que a gente até fala, né? Ah, e o livro é caro, não tenho acesso. A gente tem essa realidade do livro é caro, papel é caro, o processo de produção é caro, tudo é caro. Ok, tá, ok. Vamos passar de fase. Será que não tem uma forma de chegar nesses livros mais baratos? Gente, bibliotecas públicas. Bibliotecas públicas, empréstimos de livros. Tem várias feiras, pelo menos na nossa região, feira de troca de livros. Troca de livros. Se não tem feira, por que a gente não pode promover? Sempre tem um tio, um primo que tem algum livro em casa, vou ler. Já li tudo, trocas. Então, assim, há um movimento que a gente pode fazer, assim, mesmo quando não tem. As escolas recebem livros, né, Cris? Exato. As escolas recebem. Nós tínhamos uma caixa, né, com livros maravilhosos que vinha para a sala de aula. Vem para a biblioteca, vem para a sala de aula. Então, assim, o acesso é possível. É possível também. Então, até o dia que você. Aí você pode nessa, vamos pensar, porque para escolher um livro eu tenho que pagar, que nem seu filho. Não posso levar os dois. Vai que você leva os dois e ele não gosta, né? Então, pode ser isso. Eu vou pagar caro por um livro que de repente não gosta. Começa nas bibliotecas públicas, começa nos empréstimos. Tem que dar opção para a criança. A Lu fez isso, ela levou o filho, né, para ele, porque senão, se ele não tiver opção, não conhecer, ele não vai escolher, né, não vai querer. Exatamente. E hoje a gente acredita que tenha todos os tipos, né, que a gente pode explorar, né? Então, eu acho que em relação ao hábito da leitura, para estimular, eu acho que é realmente assim, um pouquinho de cada vez também, né? Eu vejo assim, muita gente entrar no livro, muita propaganda, o livro da moda, todo mundo falando, e é um tipo de livro. Aí você vai comprar, você não gosta. Aí você acha que você não gosta de ler. Não, é porque é o tema que você não gosta, não é porque tá na moda, tá todo mundo lendo, que você vai gostar de ler. Eu não vou falar aqui que teve livros que aconteceu isso comigo. E eu amo ler. Só que aquele tipo de livro estava intragável. Então eu já sei os estilos de livro que eu não gosto. Porque assim, lógico, né? Então a gente tem que ouvir a propaganda, emprestar o livro de alguém para ver se gosta, para não gastar dinheiro à toa. Então, assim, tem livros que pode ser que eu perdi uma boa história por julgar. Concordo plenamente. Só que, assim, em contrapartida, eu tenho muitos outros que eu leio. Eu sei que eu gosto. Então, eu acho que, assim, é hábito de experimentar. Eu já emprestei muito livro também. E ainda empresto. Esses dias alguém já me emprestou um livro, só que eu tenho medo de demorar para devolver. Esse que é o problema. Mas Apegada. não, porque já pensou alguém emprestar e eu levar 6 meses para ler? Porque eu tenho a lista de leitura, né? Então é isso. O que eu queria saber de vocês era uma questão assim. A gente tem um problema do dinheiro, tem um problema que é caro, tem um problema que é demorado a ler, mas e o probleminha da dislexia? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre este probleminha, ou a gente pode chamar de quê? De distúrbio, doença, não sei. Queria que vocês falassem, que eu sei que muita gente, inclusive adultos, não leem por conta da dislexia.
Então, Cris, a dislexia, ela não tem nada a ver com capacidade de aprender, com inteligência, nada disso. Ela é um transtorno ligado a, Transtorno. até vou ler o nome aqui, neurobiológico, que é um transtorno ligado ao cérebro. Então, existe uma conexão ali na pessoa dislexa que impede que ela aprenda a reconhecer as letras, o som, até na fala, ela falando, ela tem dificuldade para juntar as letrinhas, as sílabas, e reconhecer as letras e falar mesmo. Isso não impede que ela aprenda, ela só vai precisar de uma atenção especial, de um acompanhamento de um profissional, né? De uma pessoa que trabalhe com ela, por exemplo, a fono, uma terapeuta, uma psicopedagoga, que se formou para trabalhar com a dislexia. Então, nós conhecemos pessoas famosas aí, que são artistas, cientistas, que são dislexos, mas tiveram esse apoio e conseguiram superar, eles encontram um jeito de conseguir ler, entender, um jeito próprio e aprender. A questão é, como é uma questão de leitura, a dislexia, ela é detectada justamente quando a criança vai aprender a escrever. Sim. Às vezes, antes, ela vem, ela se vira, a criança é super normal, assim, né? Aprende tudo. Quando ela vai aprender as letrinhas, o som das letrinhas, aí aparece. Então, a nossa questão como professor é identificar que tem alguma coisa errada, né, Lu? Se você quiser falar um pouquinho, nós não temos uma formação, no caso, eu e a Lu, nós não temos uma formação para Como psicopedagogas, como né? psicopedagoga, como Fono. fono, para saber que é dislexia, porque é muito parecido com outras questões, né? Então, o professor tem que estar atento para perceber assim, peraí, eu estou fazendo tudo e a criança ainda está apresentando essas dificuldades. O que está acontecendo? Então, pode ser emocional, às vezes é emocional, a criança está passando por algum problema em casa, às vezes ela falta muito da escola, não tem apoio nenhum da família. Então, a professora, depois lá no segundo, indo para o segundo bimestre, depois do primeiro, né? Porque cada criança tem um ritmo, mas a gente sabe que, de acordo com o nosso trabalho, que ela vai aprender. Se começa a enroscar, dá uma enroscadinha, a gente precisa Porque pedir ela ajuda. vai evoluindo, né? Vai Na verdade, evoluindo. ela é um processo bem natural. Ela vai evoluindo. Você vai trabalhando e ela vai evoluindo. Ela vai caminhando junto. Se você está caminhando, a maioria da sala está indo e aquela criança está lá atrás ainda, não está com dificuldade de reconhecer as letras, ainda faz muitas trocas, porque por que tem que fazer complemento com fono? Porque elas ainda trocam o P pelo B, o M, O R, o R, né, os sons do R, o F e o V. Então, você começa a observar que tem algumas dificuldades apresentadas ali. E tem as questões que não é ligada à dislexia, que eu sempre falei, comenta muito com a Marileia, que é uma fase muito preocupante com as crianças, quando elas entram na escola de alfabetização, que tem que estar tudo bem com a criança. Crianças que não enxergam, crianças que não ouvem. Então, como é que eu quero que aquela criança aprenda a ler e escrever se ela não escuta direito? Se ela não enxerga direito, ela não consegue fazer esse movimento de olhar lá e copiar aqui. Porque quando ela escreve aqui, ela tem dificuldade de perto, ela não consegue escrever na linha. Então, assim, se os pais estão atentos e a escola está atenta, logo, muitas vezes a gente chama, né, os pais para conversar, elas falam, na pré-escola eles falaram. A professora já começa a perceber, porque já é mostrado as letras, escrita do nominho da criança. Então, a professora da pré-escola já mostra um sinal ali. Mas quando chega na alfabetização, que isso assim aflora muito, porque é o momento de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, tem que estar ouvindo bem, tem que estar enxergando bem, tem que estar com tudo bem mesmo. A criança tem que estar pronta, porque aí ela vai mesmo. Se não, tem os recursos, né? Tem os terapeutas, a fono, que ajuda muito. Eu tive criança que estava enroscadinha, assim, que não ia. Começa a fazer fono, deslancha. Então, tem que correr atrás, que, como a gente diz, né? Todas as crianças podem aprender. Todas. Talvez num ritmo mais lento,
demorar um pouquinho mais, mas podem aprender, né? Tem até o caso das menininhas que os pais estão ajudando, né? Que é um caso que aconteceu agora recentemente. Elas foram adotadas, 2 irmãzinhas, uma de 9 e uma de 7, e elas estavam com muita defasagem. A de 9, principalmente, estava assim, não estava acompanhando, né? Então, no caso delas, era a falta de um apoio mesmo para ensinar. Aí o pai foi numa livraria, comprou um livro nosso, começou a aplicar nessa de 9 anos, já sentiu a menina aprendendo. Que lindo. Aí a de 7 também quis o livro, aí ele comprou direto com a gente. Não, nós ficamos Nós ficamos encantados. apaixonados pela história, né? Aí agora, em outubro, nós fizemos ele tinha comprado 2 do livro 1, né? Aí agora nós fizemos uma promoção, ele já comprou do livro 2, para dar continuidade. Então, assim, qual era a dificuldade delas? Elas estavam meio que fora da escola, sem apoio, né? Foi o apoio, O tal o apoio, incentivo, incentivo. porque o que que acontecia se não foi visto, se o pai não tivesse visto, né, os pais? Ela ia começar a receber bullying, começar a atrasar, se já não estava Legal você recebendo, ter falado isso. ela ia começar a achar que ela era burra e implanta aquilo na cabeça dela, e Sim. não, é só uma falta de um Muitas apoio, crianças acompanhamento. que têm um acompanhamento. dificuldade, que chegam para a gente, no caso eu trabalhei em sala de recuperação, né, com alunos da própria escola. Muitos que chegam, eles estão com autoestima baixa, eles estão tristes porque eles percebem que eles não estão acompanhando, às vezes nem tem bullying, mas ele percebe que ele não está, o outro está lendo, ele não está. Aí quando ele chega para a gente lá na salinha e a gente começa a trabalhar, falar, olha, você está lendo, tal, porque a gente faz esse trabalho primeiro para levantar o Primeiro tem que autoestima. resgatar Tem essa que autoestima, resgatar. entendeu? Aham. Aí eu falava, olha, eu dava uma coisinha que eu sabia que ele ia ler. Aí ele lia, eu falava, nossa, tá lendo, tal. Pronto, a criança vai embora. Então, assim, criança, é muito fácil você resolver as questões. Não é difícil. E para os adultos que querem começar a ler? Então. Eu tenho umas dicas. No caso, eu como editora, dica não, né? Eu sempre, todo livro que eu faço, eu me preocupo com isso também, né? De várias coisas, né? A gente se preocupa com a leitura, o segurar do livro, o conforto da letra, o conforto do pegar, as páginas, a gente procura sempre fazer, exceto casos de infantil que envolve o pintar o papel, a gente sempre usa aquele amarelinho para dar uma claridade e usar uma boa qualidade. Ele não é tão fino, ele é mais grosso. Por quê? O que que a gente já percebeu? O tamanho, hoje, como ainda mais agora com excesso de telas, a gente não está acostumado tanto a ler com letra pequena. Então, muita gente, muitos autores pedem, por favor, faça com letra maior. Não, pode deixar que eu já estou sacando. Então, uma das coisas que foi o meu primeiro livro que eu publiquei, eu lembro que eu fiz com letra grande. E aí os elogios que eu recebia, nossa, tá tão gostoso de ler por causa da letra. Falei, olha só, então isso daqui como foi lá atrás, eu captei, eu falei assim, as pessoas gostam de tem que ser confortável para ler. Então, assim, eu procuro sempre fazer o máximo de conforto para ler, fora esses hábitos que a gente tem. Quando você pegar um livro, tem que ser confortável ler. Eu estava me lembrando de um livro desconfortável, mas como eu já era uma boa leitora, eu li aquele livro. Ele tinha mais de 1000 páginas, que é aquele Senhor dos Anéis. O livro completo, único. Não, eu queria aquele, porque eu não tinha medo do tamanho de livro. Mas realmente ele é desconfortável de ler. Então, assim, nossa, pegar aquele livro, chega uma hora que ele tá aqui. Você não consegue ficar uma hora, começa a cansar. Então, eu lia, claro, não ia devolver, eu tinha que cumprir. Punha ele numa mesa, sentava numa cadeira, gostava de encostar as costas e eu leio. Então, para mim, eu gosto muito de ler nessa posição. Já leio na cama? Sim, já li na cama. Não indico para ninguém. Por quê? Porque dá sono. Muita gente até fala, não leia na cama. A não ser que for uma oração, que você lê um provérbio antes de dormir, mas é que é pouco e você deita e vai refletir. Então, sempre procura um lugar adequado para a leitura. Assim como a criança precisa de um lugar adequado, o adulto também. Longe de barulho, isolado. Eu acho que assim, a gente vê muita foto linda. Nem para mim não precisa muito.
É só saber, principalmente, o posicionamento do corpo. Porque se você está muito deitado, a tendência é você fazer isso com o pescoço, É. você não vai querer ler. Porque tudo, o teu corpo se torna desconfortável, e aí a gente culpa a leitura. Não, é ruim de ler. Não, não é. Então, assim, claro, passando todas essas etapas, óculos, visão, iluminação, Iluminação, importante. local de sentar, né? A iluminação é muito importante. Por exemplo, eu não gosto de ler na praia. Não gosto por conta do sol. Tem gente que gosta, eu não consigo. Até porque tem natureza e eu quero mesmo aproveitar a natureza. Então, assim, a gente tem que descobrir também o que a gente gosta. Sim. Por mais que seja lindo, eu não leio nas férias. Por quê? Para mim não adianta, eu vou querer fazer tanta coisa que eu não vou ler. Então eu procuro ler no meu dia a dia, é a minha rotina. Então eu É o seu escolhi, lazer, né? é o meu, lazer, é que claro, eu sou editora, então não é o meu lazer. Agora tem gente que gosta disso. Então o importante é saber você. Quais são as dicas? Qual a tua posição melhor? Que ambiente você gosta? Se você gosta de ler somente nas férias, leia somente nas férias. Não é porque eu não gosto de ler na praia, porque o outro não vai gostar. Tem gente que gosta e lê, tem gente que consegue. Então, assim, Eu, é importante a gente encontrar o que te adequa a você. e no caso do adulto, Cris, é uma necessidade, né? Às vezes, como eu vi outro dia uma propaganda que está passando do governo, que o moço entrou e não soube preencher o currículo lá para uma vaga, né? A ficha lá. Então, assim, uma pessoa que lê mais, ela consegue ler o que está pedindo, escrever, né? Em qualquer situação do dia a dia. E nós temos muitos adultos que têm dificuldade de leitura e não conseguem acessar funções melhores, né, nas empresas e tudo, porque não. Ele é uma pessoa esperta que participa de tudo, mas na leitura enrosca e fica ali. É isso que eu queria comentar agora. Agora que é o ponto-chave da nossa entrevista aqui. A importância da leitura. O que Isso. que a gente ganha lendo? Tá, e aí eu vou ler Simão. O que que a gente ganha? Fora o conhecimento, que você pode ler um livro técnico, pode interpretar um livro técnico, mas eles começam com os básicos, a leitura. Você não vai pegar um livro técnico logo. Você vai começar aqui, ó, nos primeiros livros, nas primeiras leituras, interpretando um texto. Então, desde esse que você ganha, comunicação, Isso. aumento de Da vocabulário. oralidade, Da né? oralidade, é. Nós falamos. Pode falar. Pode falar, Lu, sobre a importância da A oralidade. O que que importância da ganha? O que que a oralidade, gente né? ganha lendo? Porque no começo, quando você tá com os pequenos, né? Como eu falei, o professor é o modelo, né? Ele que vai ser o modelo de leitura, ele que vai ler, a criança vai ficar doida para, né? Eu até comentei com a Marileia para fazer um parênteses aqui. Uma vez eu li para eles o livro da Poliana, uma edição muito rara, que quase a gente não encontra por aí. Já procurei, mas não consegui encontrar. E esse livro acabou se perdendo. Porque as crianças, eu fui lendo de capítulos para eles, porque eles eram muito pequenos. E eu falei, não tem condições de eu ler tudo. E fui adequando as letras, os nomes para o português. E fomos fazendo assim. Eles ficaram apaixonados. Eles foram para a biblioteca. Na época era uma professora, a professora Sônia, que ficava na biblioteca. Fizeram uma lista com os nomes das crianças para pegar o livro para levar para casa para a mãe ler para eles. Porque eles não liam ainda. E acabei me perdendo. Oralidade. A oralidade. Então, no começo, o professor vai ser o modelo, né? O professor que vai desempenhar esse papel de fazer os alunos se apaixonarem pela leitura. Porque se eles foram apaixonados, as crianças vão se apaixonar também, né? O que a criança vai fazer no começo? Ela vai contar com as palavras dela. Eu tinha uma criança que ela pegou um livrinho e ela ficava... Aí, os empréstimos que a gente fazia era uma semana, né? Ficava uma semana em casa. Para o pai ter tempo de ler com a criança, né? E aí, a mãe leu tanto para ela aquele livro, leu, que não teve um dia que ela veio para a classe e ela falou, professora, eu já sei ler. Aí ela começou, ela pegava, virava as folhas e lia. E eu não estou acreditando. Aí, eu falei para ela, nossa, mas você já está lendo, parabenizei. Aí eu falei, agora vamos ver o outro texto, né? A gente já... Aí esse aí eu não estou conseguindo, professora.
Aí eu vi que ela tinha decorado o texto. Olha. De tanto que ela gostou da história, ela tinha decorado. Então, ela contava a história, a importância da oralidade, né, do jeitinho dela. Aqui, você olhava ali e você falava, nossa, mas tá igualzinho o livro. E é nítido, Né? né, Cris? Uma pessoa que lê, quando ela fala, quando ela conversa, quando ela se expressa, é muito diferente de uma pessoa que não tem conteúdo para falar, né? Vocabulário, né? Vocabulário, isso, conteúdo. Fica vocabulário. muito rico. A pessoa, quanto mais a pessoa lê, mais vocabulário ela tem. E eu lembro sempre daquela frase da Mafalda que de vez em quando aparece, né? Aí você tem opinião, você não vai na opinião dos outros. Uma pessoa que lê, conhece, não precisa ser radical, né? Mas conhece um pouco de tudo, lê sobre todos os assuntos, ela tem opinião própria. Pode ser, talvez seja diferente da sua, da minha, mas ela tem a opinião dela. Agora, uma pessoa que não lê, o que ela faz? Ela vai na conversa do outro, né? Que leu, que falou. Então, assim, a leitura, ela te mostra o mundo, você viaja. Você Outra coisa, né? Você pode nunca ter ido lá na Tailândia, mas se você ler um livro sobre a Tailândia, você vai saber como é. Você não precisa ir lá para saber como é. Como é a cultura, né? Então, Os acho que hábitos, tudo. eu, por exemplo, fiquei um tempo sem estudar. Tive que parar de estudar porque a escola ficava longe, meu pai não tinha como levar, depois não deixou ir, porque era ônibus, uma história assim. Fiquei alguns anos sem estudar, mas eu tinha acesso a livros, a minha mãe tinha as revistas, meu pai tinha um baú lá de livros, e eu procurava tudo. Meu avô lia, então eu tinha um exemplo do meu avô que chegava na casa dele, ele estava lendo os livrinhos, romances, jornal. Então o que eu fazia? Eu parei de estudar, mas eu não parei de ler, É. né? Eu não parei de ler. Eu continuei lendo, até depois comecei a estudar à distância, e eu lia, aprendi tudo lendo. Então, assim, a leitura independe do que a pessoa faz. Outro dia eu vi um exemplo de um moço que trabalhava numa firma, numa empresa, era funcionário, né? Mas ele tinha que mexer com as máquinas, então ele lia todo aquele manual que vem das máquinas, né? Ensinando, e ele mexia nas máquinas e ele foi melhorando dentro da empresa, porque ele aprendia a mexer nas máquinas. Quer dizer, ele conseguiu até fazer curso fora do país, porque ele lia, já entendi, foi. Não adianta a máquina estar ali, se eu não ler o manual, eu não vou saber como funciona, né? Ele leu o manual, interpretou o manual, o processo, o que é um dos Processo. benefícios? Você começa a ter criatividade, porque Isso. a leitura te estimula a criatividade, a imaginação. Porque quando você vai ler um livro e você vai. É o exemplo que eu li, O Senhor dos Anéis. Se eu não tivesse lido, eu fui lá ver o filme, eu tô ali, é uma imagem já criada. Os personagens alguém leu e criou. Então eu não tive essa questão de usar a minha mente para criar o personagem. Né? Então, esse estímulo de criação vai impactar quando a gente precisar resolver um problema, a gente vai encontrar várias soluções. Então, se você só assiste o filme, que é gostoso, não estou falando que não, que é gostoso, eu também faço isso, mas o que acontece? Eu também faço isso, eu não só leio, também gosto de outros estímulos. Você só vai ter o estímulo visual, então você vai receber de fora. Alguém leu, alguém interpretou para você. Isso. Aí, só que você, né, você aceita o que tá ali. Quantas vezes eu já assisti algum tipo de filme e falaram, tá diferente do livro, não sei o quê. Poxa, eu tinha gostado do filme, né? E não li o livro. Aconteceu o contrário. Eu li o livro, eu já tinha criado os personagens na minha mente, fui assistir o filme, eu falei, olha, eles foram fiéis. Ou não, fizeram o contrário. Então, assim, o que eu queria mais era chamar a atenção é a questão da criatividade para impactar lá na frente, no teu dia a dia, no teu processo. Então, como Isso. eu falei, Muda a sua vida. muda, porque no processo, como eu falei, se são um livro de 200 páginas, se você leva 5 a 6 horas, o que é 5 a 6 horas num ano? Se as pessoas não estão lendo um livro.
Então, assim, outras não, outras leem bastante, né? Tudo bem. Mas Sim. são 6 horas. Mas será que leva tudo isso? Aí eu questiono, talvez seja mais rápido. Talvez eu que estimulei, fiz uma conta, talvez leve um pouco mais. Mas fraciona meia hora por dia, 15 minutos, uma página, duas. Começar, né? O É importante começar. é começar. E os impactos positivos, além da criatividade, o vocabulário, a comunicação, expressar como esse moço que lia os manuais técnicos, ele se desenvolveu. E aí Sim. é na vida. Você procurar um outro emprego, você pode ter as mesmas qualidades, estudaram na mesma escola, só que o cara sabe se posicionar mais do que o outro. É, Então, assim, isso isso mesmo. realmente é É um impacto, né? diferencial, né? É um diferencial muito grande que a pessoa pode conseguir sozinha. Depois que ela não está na escola, ela pode conseguir sozinha. Eu só queria completar, antes da gente finalizar, um projeto que eu queria falar para vocês da importância do incentivo da leitura. Esse foi um livro que foi lançado, não, foi entregue, né, para as escolas, foi lançado, agora a gente teve o lançamento. É um projeto que a escola desenvolveu com os alunos. Tudo isso, desses estímulos, biblioteca, leitura, assistir filmes, escrever, desenhar, teatro, cantar, todas essas que a escola explora, a diretora e toda a equipe explorou. E as crianças escreveram um livro, ilustraram o livro. Então, assim, isso daqui é um exemplo. Quando eu fui no lançamento, ver como as crianças se empolgam com a leitura. É uma escola que fica em Sumaré, chama Ana Lúcia Pierini. Então, você percebe as crianças que leem e o gosto pela leitura. Elas entraram com o livrinho assim, sabe? Então, eles leram. E claro que É eu um vi tesouro. crianças declamando as suas leituras. E vocês olham, elas não leram só agora. Foi todo um processo de leitura e essa escola trabalha com eles. Então, isso aqui foi um exemplo de tudo Uhum. aquilo que vocês falaram, eu vi acontecer. Concretizado. Concretizado, porque Plantou-se uma funciona. semente Foi maravilhosa, né? desde o ano passado. O ano passado teve o primeiro livro, eu devia ter trazido, esse foi o segundo livro. Então você percebe o ano após ano trabalhando com essas crianças e elas ali declamando na frente de um monte de gente, lendo o que eles. E se vocês ouvissem, vocês tinham que estar lá para ouvir. Eu até comentei com a moça do lado, eu falei, como essas crianças leem bem. Nossa, eu me senti assim, orgulhosa, orgulhosa não, feliz também de estar participando num projeto desse, sabe? Então, imagina se a gente contribui só com um pouquinho. No caso, eu montei o livro, né? E não é vendido, não pode ser vendido. Isso é um projeto fechado da Associação de Escola. Pais e Professores, né? Dos professores, né? Da escola. E então, foi feito somente para as crianças, Mas quem sabe vai sair daí alguns com autores. autores, né? Então, para Leitores e autores. leitores e autores. E tudo isso eu vi acontecer. Elas fizeram teatro, música. Foi lindo, gente. Então eu só queria que vocês quisessem dar as últimas palavrinhas finais. Temos uns 2 minutos aí. Fala, Lu. Bom, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade da gente vir falar um pouquinho sobre essa importante tarefa aí dos professores, dos pais, que é passar esse amor todo pela leitura e pela escrita, que nós somos apaixonadas, né, pela leitura e pela escrita, pela alfabetização das crianças, e eu espero que tenha contribuído. Eu já sei de uma aluna, pelo menos eu tenho certeza que é uma apaixonada, devoradora de livros, e ela fala, eu me apaixonei pelo livro por sua causa. Ai, que Então, lindo. a gente, assim, tem, como você falou, N alunos, né? Mas se eu conseguir uma, eu já vou ficar feliz, né? E que, a partir da leitura e da escrita, se você aprender a ler, você pode fazer o que você quiser. Você pode se afastar da escola, nunca mais frequentar uma escola e se tornar um autodidata, se você quiser, sabendo ler. E nós acreditamos, eu e a Lu, né? Por isso que nós criamos material, voltamos a trabalhar com a alfabetização, que todas as crianças podem aprender a ler e escrever.
Todas. Todas. Cada uma Todos. tem o seu jeitinho, tanto por isso que os professores têm que conhecer os métodos, né, para ensinar, procurar ajuda de outros profissionais, mas todas as crianças podem aprender. E se aprenderem, se apaixonarem pela leitura, então, melhor ainda, né? É Isso. isso, gente. Obrigada, Cris. Obrigada. Eu agradeço a todos que ouviram até aqui. E que é isso, leitura para todos. Obrigada. Marilene, relaxa.